Cuidar dos músculos tem sido uma pauta cada vez mais recorrente. Está cheio de pesquisa mostrando como se exercitar ajuda no combate a diversas doenças e aumenta a longevidade. Braços definidos, pernas fortes e até o famoso bumbum na nuca são perseguidos com os mais variados tipos de treino. Mas e o músculo do assoalho pélvico, você está exercitando? Garanto que nem ouviu falar. O assoalho pélvico não só contribui para a força geral do corpo, como também mantém vários órgãos no lugar, incluindo bexiga, intestino e também a vagina e o útero, garantindo que eles funcionem corretamente. Muita gente nem sabe que esse músculo existe até que ele pare de funcionar adequadamente e aí começa a dar problema. E ele tem parado com mais frequência do que a gente gosta de pensar. Os dados são alarmantes. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 15 milhões de brasileiras têm incontinência urinária, um problema de saúde que atinge especialmente mulheres na menopausa. Ou seja, 1 em cada 4 mulheres acima de 35 anos convive com algum tipo de escape de urina que vem desse assoalho aí com problema. Segundo o Ministério da Saúde, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina pela uretra. Agora, com tanto impacto e com tantas mulheres, é realmente inacreditável quão pouco a gente tem falado nisso. Nem entre as amigas e muitas vezes nem com o médico. Mas segurar o xixi é só uma das funções desses músculos. Hoje, aqui no Mamilos, a nossa ideia é responder a pergunta: assoalho pélvico, o que tem a ver? Bora pra conversa que a gente precisa falar dessa jornada de se cuidar melhor. Para conversar sobre um assunto tão específico, a gente trouxe pessoas que trabalham com isso há muito tempo. Queria começar com o doutor André. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Olá, meu nome é Andréa Menezes Gonçalves. Eu sou uma paulistana que era apaixonada pela medicina desde os 10 anos de idade. Fui fazer medicina lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Depois fiz residência médica e ginecologia e obstetrícia no Hospital Central da Aeronáutica. Fiz mestrado em saúde materno e infantil. E voltei aqui para minha terra, para São Paulo, né, onde eu faço doutorado em saúde global na Unifesp pela farmacologia. E sou apaixonada por esse mundo da saúde ginecológica obstétrica, né? Eu falo que, né, hoje em dia eu não atendo só mulheres cis, eu atendo pessoas que se identificam com o meu atendimento. E realmente sou agora também mãe do Theo, né? O bebê de 1 ano e mês, mulher do Rubens. E realmente nessa nova jornada aí de conciliar a vida materna com a medicina. Fácil, tranquilo, né? Suave. Tá suave. Ao olho, né? Tá fácil. Tem outra aí conciliando também. Laura, por favor, se apresente para os nossos ouvintes a sumidade em assoalho pélvico. Quem é você na fila do pão? Eu sou a Laura, sou fisioterapeuta. Também desde criança eu queria ser médica. E aí desde os 2 anos aí pela vida eu acabei virando fisioterapeuta. E hoje em dia eu acho que eu me encontro muito mais na fisioterapia do que na medicina. Eu sou rolfista também. E rolfing é uma terapia que trabalha na fáscia, que é um tecido que conecta o corpo inteiro. E sou apaixonada por assoalho pélvico e hoje em dia também atendo pessoas que têm vulva, não atendo só mulheres cis. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Assim. Vai ser uma troca muito boa. Que bom. Vamos começar pelo começo, então, Laura? O que é o assoalho pélvico? Onde ele está localizado? Bom, então eu vou pegar Vou pegar meu assoalho. assoalho pélvico. Eu falo às vezes, eu perdi meu clitóris. Então aqui somos nós, de frente. Aqui é o pubis, que está atrás dos pelos púbicos, né? Os isquios, que são aqueles ossinhos que a gente apoia na lateral. Sacro e cóccix aqui embaixo. E aqui somos nós, na posição ginecológica. Então, glande do clitóris, uretra, orifício vaginal e ânus. Essa pelve ela abre, eu vou abrir pra vocês verem. Então, é isso que acontece quando você tá parindo. Nossa, me deu um gatilho agora. Bem parecido. Ave Maria. A sensação, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, que fecha a pelve por baixo, então, é assoalho pélvico. Ah, entendi. E aí eu falo que É um musculão. É um musculão. Mas, na verdade, é mais ou menos o tamanho da nossa mão, assim. Porque se você colocar a sua mão em conectar, né, pubis com cóccix e os isquios, vai ser isso aqui. Apesar de parecer grande, ele é pequeno. É um músculo furado, inclusive. Com 3 buracos, exatamente. E é um músculo que eu falo que tem 2 camadas. Essa camada mais superficial, que tem esse formato de arraia, cujo clitóris está aqui dentro. Então, o que a gente vê é a glande do clitóris. E o clitóris, ele é rebatido para dentro, né? Então, aqui dentro fica a crura e o corpo do clitóris, né?
E Rapazes, prestem atenção. Exatamente. E essa musculatura mais superficial, a contração dela seria como se a gente estivesse fazendo algo assim na nossa vulva. Ó. Então, se vocês fizerem, você vai falar, se eu tivesse numa situação propícia, até poderia ficar excitada. Faz sentido? Sim. Bom, essa musculatura, então, ela estimula o clitóris. E aí, a gente tem essa musculatura mais profunda, que é aqui que a cabeça do bebê encosta, lá no expulsivo. E quando encosta aqui, você fala, vai nascer. E a contração dessa musculatura... Não, você fala, vou morrer. Pra lá. A contração dessa musculatura seria como se a gente fizesse algo assim, ó. No ânus e na vagina. Você vai ver que vai sentir o cóccix indo pra dentro, certo? Boa. Então, essa musculatura, eu falo que é o grande trampolim do nosso corpo. Então, é o músculo que, com outros músculos, que é o diafragma pélvico, ele é um amortecedor para o nosso corpo e para os nossos órgãos pélvicos, que estão bexiga, útero, né? E reto. Boa. Diafragma pélvico, vamos lá. O que seria isso? Bom, então a gente fala que a gente tem o diafragma respiratório, que está abaixo das costelas, e o diafragma pélvico é essa musculatura aqui. Então, que é esse em formato de cuia aqui. Tem um formato aqui, tá vendo? É meio né? Então, quando a gente era um embrião... Seu clitóris caiu. Quando a gente era um embrião com 4 semaninhas, assim, tipo, a gente segura o coração e depois faz isso. E aí o diafragma respiratório e o pélvico, eles ficam um em cima do outro, que é o assoalho pélvico, na verdade. E então, para o nosso assoalho pélvico funcionar bem, a gente precisa ter o ombro embaixo da pelve, porque eles meio que dançam juntos. Então, quando um movimenta, o outro movimenta. E aí isso desde lá de quando... As pessoas respirando na sala nesse momento para ver se tá tudo em dia, tá tudo funcionando. Então, o que é para sentir? Se a gente respirar aqui na barriga... Quando a gente inspira, né, e a barriga tipo, vai pra frente, você vai sentir um leve movimento lá no assoalho pélvico, lá embaixo. Percebe? Bem leve, assim, tipo... Como se Ou seja, uma pessoa que tem uma... não sei como é que fala o termo certo, mas que tem uma inclinação pra frente, ela tá desencaixada o ombro do quadril. Então, isso vai interferir em várias coisas para além da lombar doendo, para além do joelho doendo e tal, inclusive no assoalho pélvico. Boa. Então, hoje em dia a gente fala que o alinhamento, né, tem a ver com o recrutamento do assoalho. Então, por exemplo, se eu tô muito desalinhada, e aí quando a gente pensa em postura, não tem postura boa e postura ruim, mas tem postura que eu transito, né? Então, tem. Aqui... Acabei de me arrumar. Eu tava aqui assim. Né, eu já... E aqui eu sou uma persona, né? Eu sou a Laura, fisioterapeuta, então eu tô organizada. Em casa, eu vou ficar aqui. Não fala assim, Laura. A gente sabe que não é. Mas é só pra falar que, tipo, a gente transita entre elas. Então, sim, se eu passo a maior parte do meu tempo aqui, é pior pro meu assoalho pélvico. Interessante, mas agora, André, entra na jogada ajudando a gente a entender qual que é a função disso. O que isso aí tá segurando? Pra que a gente tem esse musculão aí, furado? A função do assoalho... Primeiramente, é essa de segurar os órgãos na pelve, né? Senão seria um buraco ali no osso e os órgãos ficariam soltos até a pele, né? Então, ele tem essa função, primeiro, de sustentação, de organização, porque aí ele tem esses buracos, né? Onde vai ter a saída, por exemplo, da urina, das fezes, a vagina, né? Então, e ele vai ter essa função de sustentação, de organização e também com esse movimento de ajudar na função. Né? Então, por isso que quando tem alguma alteração, a função fica alterada, né? Porque ele não só fica ali parado sustentando, por ele ter esse movimento, ele acaba também auxiliando nessas funções, de entrar ou de sair. Muito bom. Ó, na hora que você começou a mostrar, a gente a Cris na hora já falou, ai, a hora que eu tô parindo. Então, obviamente que uma gestação, independente até do canal de parto, da forma de parto, ela vai tensionar essa região, ela vai tensionar essa musculatura. Qual é o impacto, então, da gestação sobre o assoalho pélvico? A gente tem uma ideia de que cesárea é melhor para o assoalho, né? Então, tem um imaginário coletivo. Mas, na verdade, quando a gente faz a cesárea, a gente corta as camadas que conectam o abdômen com o assoalho pélvico, por exemplo. Então, a gestação em si a gente fala que é um fator de risco, né? Porque tem toda a sobrecarga do útero sobre o assoalho pélvico, que é um peso a mais, além de todos os fatores hormonais, então, que deixam essa musculatura um pouco mais flácida, digamos assim. No pós-parto, depois tem uma queda de hormônio muito parecida com a menopausa, né?
E aí a gente tem todos aqueles sintomas de tensão e dor na relação sexual que vem por conta da diminuição do estrogênio até. E aí o que acontece é que a gente pode ficar com incontinência urinária independente da via até. Ou dor na relação sexual. Então, o assoalho pélvico, a gestação é um grande... Estressor. Pois é, Andréia, quando a gente fala da gravidez, acho que ainda se fala pouco do cuidado que a gente precisa ter com o assoalho pélvico, que vai... É isso, né? Assoalho, né? Então, quer dizer, vai dar alguma sustentação, um piso. E você vai ter um peso em cima desse piso. Como que hoje a gente consegue incluir mais essa conversa na conversa com o obstetra? A gente sabe que existem vários Brasis. Sim. Né? Existem vários tipos de atendimento. Acho que com essa conversa, a gente tem um recorte racial nessa conversa. Então, como que a gente consegue colocar essa informação para quem está ouvindo, para que as pacientes sejam agente dessa conversa? Se o médico não falar, se a médica não falar, como é que pode chegar lá e falar, então... Como é que faz com isso aqui? Como que inclui a conversa de assoalho pélvico junto com a gravidez? Sim, é uma conversa muito importante, até porque ela está conectada a um tabu muito grande, né? Da perda de xixi, de outras, né? Dos prolapsos, né? Quando tem a famosa bexiga caída, útero caído. Então, geralmente o pessoal fala bexiga caída, ou útero caído, ou tem uma bola na vagina, quando o órgão não está no lugar onde ele deveria. É um prolapso. Ou seja, a assoalho é para segurar, não segurou, caiu. Não segurou, caiu, é um prolapso. Então, tudo isso tem muito tabu envolvido. Tem tabu ligado, né, ao etarismo, à falta de cuidado. E não é nada disso. Fisiologicamente, está ligado, então, à gravidez, que pode não ser uma gravidez com doença, uma gravidez que a gente chama de fisiológica. E é isso, ele tem toda essa alteração e a mulher depois tem uma questão. E aí, é muito bom falar disso, porque justamente a pessoa, o ideal é que sim, ela... questione. Se o médico ou o profissional de saúde que estiver atendendo não tiver tocado nesse assunto, é muito importante. E eu tento falar com todo mundo que eu atendo, e às vezes as pessoas se surpreendem, porque eu tô falando ali com uma mulher jovem, com uma pessoa que não pretende gestar, porque tem muito isso de estar ligado só a quem teve muito parto normal é que vai ter problema no assoalho pélvico, né? O famoso períneo, né? Não, mas eu não pretendo gestar, mas... você também pode ter uma questão ligada a isso. Então, é muito importante a gente falar para as pessoas entenderem isso. Não é só para mulheres ou pessoas que já estão mais velhas. Não é só para quem tem um monte de parto. Todo mundo deveria se preocupar com isso. Isso pode ser uma questão, inclusive, é só para pessoas sedentárias. Não, o sedentarismo aumenta o risco de você ter um problema. Mas não só as pessoas sedentárias, muito pelo contrário. Quem, por exemplo, pega muito peso... pode ter questões de perda urinária. Então, a gente tem que analisar como é que está esse assoalho pélvico. Então... Mas o que tem a ver? Porque, na lógica, pegar peso te deixa mais forte. Por que pegar peso pioraria essa região do corpo, então, esse músculo? Depende de que área você está trabalhando, né? Às vezes você está pegando peso e está fortalecendo apenas ali, sei lá, os membros superiores ou outras musculaturas. Será que você está fazendo um trabalho que fortalece esse assoalho pélvico? Então, é isso que eu tento deixar as pessoas um pouco mais atentas. Que mesmo você não tendo um super fator de risco, é importante que você fortaleça o seu assoalho pélvico com os exercícios corretos, com o trabalho, né, da fisioterapia. Não é só para quem está doente. Tem um trabalho preventivo possível e muito efetivo que podemos fazer. Então, é isso. Você pode estar pegando peso, está fortalecendo o resto, mas será que você está trabalhando ali aquela musculatura? Será que você está fazendo um trabalho naquela região? É preciso então, parar para ver isso. Deixa eu tentar ver se está fazendo sentido, porque de pegar peso agora eu ando gostando bastante dessa conversa. Mas assim, por exemplo, talvez uma analogia possível se eu tô correndo, por exemplo, eu tô fazendo um exercício. Teoricamente, eu tô fazendo bem pro meu corpo. Mas se eu não fizer o fortalecimento do joelho, eu vou ter problema no joelho. Exatamente. Da mesma maneira, eu tô pegando peso, eu não tô fazendo o fortalecimento do assoalho pélvico, eu posso ter alguma lesão, eu posso enfraquecer, eu posso ter consequências disso pro assoalho pélvico. Então, tô resolvendo um lado e piorando o outro, é isso? Você pode estar piorando, né? A gente fala muito de risco, eu sempre falo na medicina, a gente fala de risco. Você aumenta o seu risco. Quer dizer que com certeza você vai ter? Não. Mas você está aumentando o seu risco, por exemplo, quem pega muita carga, né? Mulheres que vão associar outros fatores de risco, né? Então, eu tô ali no climatério e tô pegando muita carga. Mais importante ainda, mas eu sempre tento chamar atenção para esse trabalho preventivo. Seria muito bom que a gente começasse a se preocupar muito antes do assoalho já estar muito afetado. Tá, mas você falou um termo que eu acho que assusta muita gente, que é
cai? Queda de bexiga? Sim. O que significa cair? Então, geralmente, quando a gente faz o exame ginecológico, né, o exame ali da parte íntima, eu tenho lugares em que eu espero que esteja a bexiga, o colo do útero, o famoso exame especular, pessoal, do bico de pato, né? Cada lugar tem um nome. Né? Tão gostoso, confortável. Eu sempre falo assim, olha, esse prazer que eu tenho de proporcionar esse momento tão bom para vocês, né? Na verdade, quando a gente coloca aquele espéculo, é justamente para aumentar ali a entrada da vagina e a gente conseguir ver a parte que deveria estar ali. Então, a bexiga, ela tem um lugar que eu espero que ela esteja. Se eu faço o exame e ela tá aqui para baixo, ou às vezes até saindo mesmo pela vagina, é isso. No popular é chamado, né, bexiga caída, pra gente, o prolapso. O útero também, ele pode descer. Quando eu faço o exame normal, eu quero que ele esteja lá no fundo da vagina. Se ele não estiver, ele estiver mais para baixo, ou até saindo da vagina, ele está prolapsado, como a gente chama. E aí, no popular, se chama ali de caído, né? O útero tá caído, a bexiga tá caída. E, às vezes, realmente não é fácil de perceber. Mas a mulher chega e me fala, olha, tem uma bola aqui na minha vagina que não tinha antes. Eu vim pra senhora ver o que é. Então, assim, se eu tô... Por isso que é importante, ali na hora do banho, num outro momento, né? Se tocar e saber... com calma, né, com tranquilidade, o que está acontecendo ali, porque vocês orientam muito o nosso exame. Então, olha, doutora, é toda hora que você sente isso? Não. Eu senti que eu fui pegar um peso, eu senti que eu fui, sei lá, pegar o meu filho e eu senti um negócio esquisito. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E como você falou, assusta. Assusta, geralmente assusta. E às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Né? Tem pesquisas que mostram que as pessoas às vezes omitem esse tipo de sintoma porque tem vergonha mesmo. Agora, Laura, a gente tá falando um monte de coisa bem preocupante, né? Queda, eu posso ter escape urinário. Fala aí, o que um assoalho pélvico bem tratado, que tá em dia, que tá fortalecido, pode fazer pela vida sexual feminina? Bom, então o assoalho pélvico, além de fortalecido, ele tem que ser bem elástico, né? Então, e flexível. E aí a elasticidade e flexibilidade, a gente pode falar sobre mobilidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu fico bem de cócoras, que eu tenho uma boa mobilidade nas minhas pernas, isso provavelmente diz que meu assoalho pélvico também está funcionando bem. E aí, por que eu estou indo para esse caminho? Porque o assoalho pélvico ele ajuda na relação sexual, né, no prazer. Eu falo que essa camada mais superficial que o clitóris está dentro, a gente pode, por exemplo, fazer essa contração relação para ajudar na excitação, por exemplo. E a musculatura mais profunda, ela tem que estar para a mulher mais relaxada na hora da relação sexual. Então, um assoalho pélvico bom vai ajudar a gente a ter prazer e a dar prazer. E aí, para isso, ele precisa ser forte e flexível. E quais são os primeiros sinais que a coisa não está indo bem? Boa. Então, apesar da gente não falar muito, constipação é um sinal que o assoalho pélvico pode não estar funcionando tão bem. Mas é mesmo, você tem 3 buracos aí, né? Olha só! E aí, eu tenho uma frase que eu falo que nem sempre todas as emoções estão relacionadas ao assoalho pélvico, mas nem sempre o assoalho pélvico está relacionado às emoções. Por quê? Os ditados populares, né? Quem tem cu tem medo. E quando sabedoria popular, pessoal. Dizem sobre como o cóccix influencia, né? Então, por exemplo, é um entre aspas, tá? O nosso cóccix é um resquício de rabo embrionário, né? Um resquício mesmo, não é um rabo. Então, a gente é muito evoluído. Exatamente. Quando a gente está com medo, a gente contrai o assoalho, né? Então, essa musculatura, por exemplo, se eu vivo com medo, por um monte de motivos, eu posso não ter vontade de fazer cocô. Então, às vezes, eu não faço cocô, não porque eu não tenho o movimento do meu intestino, mas porque eu vivo com o meu ânus contraído. E aí, o ânus, tipo, é muito diferente do ombro. Então, se vocês estiverem assim, eu vou falar, Ju, Cris, como que você tá com o ombro? Você vai falar, putz, Laura, é verdade. Opa! Mas o assoalho eu não consigo ver. Então, às vezes, a pessoa fica com a musculatura contraída, passa por um trauma, tensa. Ou até a postura. Então, se eu sento assim, ó, o dia inteiro, eu tô forçando o meu cóccix a ficar pra dentro. Então, eu posso ter uma tensão e aí ter constipação, por exemplo. Não, Laura, o que você tá falando é muito sério. Porque, assim, mulheres tensas, mulheres mais livres fazem mais cocô, basicamente. Eu acho que a educação mais livre faz com que a gente faça. Então, por exemplo, criança pequena que você fala, que cocô fedido. Não faz cocô na rua, só faz em casa. Você tá criando, tipo, bloqueio, né?
porque tem um movimento peristáltico que acontece, eu acho que você pode falar bem melhor do que eu até. E se a gente fica inibindo, né, contraindo o ânus para inibir, isso também vai indo embora. Então, os hábitos intestinais de comer, beber água, se movimentar depois de comer para estimular o intestino, ajuda bastante. Olha só, mas é muita coisa, né? Porque a gente fez um programa inteiro sobre intestino e tinham vários insights sobre o que você precisava para conseguir ter um intestino feliz, né? Um intestino bom. E a gente nem passou por assoalho pélvico. Então, são só camadas que a gente vai colocando. Total. Além da questão emocional, quanto que estilo de vida influencia para a gente ter saúde no assoalho pélvico? Estilo de vida, na verdade, quando me perguntam no que ele influencia, eu falo em tudo. Tudo. Né? Eu gosto muito de estudar medicina do estilo de vida, porque é algo que eu sempre pratiquei. Eu vim de uma universidade que sempre praticou a integralidade no ensino. Então, eu sempre falo, eu não estou ali só para ver um útero e um ovário, porque eles estão conectados com todo o resto. Então, se você vem para mim com uma candidíase de repetição, se eu não analisar o seu estilo de vida, por exemplo, eu não consigo te tratar. Você vai ficar o resto da vida tomando medicação. Então, para o assoalho pélvico é a mesma coisa. Olha com quanta coisa ele está conectado, já que a gente já falou dos 3 buracos, né? Do clitóris, tudo. Então, está conectado com prazer sexual, com até o seu dia a dia, essa questão da postura, né? Então, tá conectado com o seu trabalho. Eu sempre questiono, né? Trabalha como? Trabalha muito em pé, muito sentada. Então, a alimentação, a constipação, por exemplo, vai estar ligada ao assoalho pélvico, mas não adianta você não ter uma alimentação compatível, uma hidratação legal. A urina, mesma coisa, né? Você pode estar bebendo pouco água, essa urina irritar ali a saída da uretra e a gente está achando que é o seu assoalho pélvico. Então, tem todo esse questionamento para a gente fazer no entorno disso. E, com certeza, essa questão da sua relação com a região, principalmente com a região genital, com esses tabus com a educação. A gente falou do exame ginecológico. Na maioria das vezes, eu passo um tempo ensinando aquela pessoa a relaxar para eu introduzir o espéculo. Perfeito. E muitas vezes, se essa pessoa não consegue, eu não faço o exame especular naquela consulta. A gente reagenda para a próxima semana. Não, seria um prazer. Doce. Eu tenho nem roupa para isso. É que é ela que tá sem roupa. E para trás é mais fácil o avental, tá, gente? É sempre uma pergunta. Não tem médico que prefere ir pra frente, brincadeira. Mas é isso. Muitas vezes eu paro, por quê? Senão eu vai ter dor. Às vezes eu vou te machucar, então eu não vou fazer isso. Vai ser um trauma que muitas pessoas chegam relatando. Né? Então, é isso. Às vezes é mais difícil você aprender a relaxar ali o assoalho pélvico do que a contrair. Por quê? Você tem toda uma relação, né, com aquilo. Então, às vezes eu vou perguntar, né, como é que é a tua relação com a sua vida sexual, né, com a sua educação, com a sua religiosidade. Tudo isso influencia. Tudo do seu estilo de vida vai influenciar. E tem uma coisa muito importante quando a gente está falando de contração e tudo mais, que é quem vive com medo. Então, mulheres que vivem com medo, seja porque vivem num ambiente de violência, num ambiente economicamente vulnerável, é difícil você ter saúde, né? Sim. Então, isso está diretamente ligado ao funcionamento de questões muito básicas, fisiológicas, como fazer xixi e fazer cocô. Então, quando a gente fala de estilo de vida e a gente fala que tudo está interligado, a gente não pode falar de saúde sem falar de saúde emocional. Sim. A gente não pode falar sem falar de saúde ambiental, acesso a banheiro, né, a higiene. Então, né, é muito multifatorial. Eu acho que o primeiro passo que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre uma parte específica do corpo, é só um começo, é um alerta. Olha, tem um lugar aqui que talvez você não conheça no seu corpo, que precisa também de atenção e precisa ser cuidado. Eu queria... Você falou assim rapidamente sobre o climatério. Eu queria voltar para esse ponto só porque me interessa, né? Estamos chegando lá. Imagina, amiga! Sabe por quê? Porque olha que louco. Eu tô fazendo toda uma mudança de estilo de vida para fortalecer musculatura, para eu passar para uma menopausa melhor, né? Então, tô fazendo bem mais exercício. Evidentemente que eu não pensei nesse músculo específico. Então, eu queria saber como que a menopausa influencia, impacta o assoalho pélvico. Eu quero uma das duas.
Posso começar? A gente tem realmente essa influência hormonal, né, no funcionamento do assoalho pélvico. É até assim que a maioria das modificações, por exemplo, da gravidez que a gente estava falando, boa parte delas é pela questão hormonal. A gente vai ter, lógico, o aumento da pressão ali pela presença do peso, né, do que o útero vai ter com o bebê, com o líquido, com tudo. Mas a gente tem também uma questão hormonal importante. E no climatério, com a diminuição do estrogênio, ele vai ser um fortalecedor. Falando, né, em palavras mais simples, para a gente não falar todo o ciclo hormonal aqui, ele é um grande fortalecedor do assoalho. Então, quando ele falta, você vai ter realmente alteração dessa força, dessa função. E, junto com isso, vão vir outras mudanças também na mucosa vaginal, que vai afetar por exemplo, a entrada da urina, a bexiga. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal lembrar que tá tudo junto aqui. Aquele desenho que a gente vê, né, com o útero, os ovários, assim, a bexiga lá do outro lado, o reto lá. É um esquema, gente. Ali tá tudo junto. Então, teve essa alteração hormonal, a gente vai ter realmente alteração ali. A gente chama isso de síndrome geniturinária hoje em dia. Então, no climatério, muitas vezes, as mulheres chegam com a primeira alteração, ao invés de ser, por exemplo, parei de menstruar há 1 ano, às vezes ela vem me reclamando que tá muito ressecado, que tá ardendo para fazer xixi. Ou que ela não perdia xixi e agora ela tá perdendo. Muitas vezes essa é o primeiro sintoma de climatério que vai ter. E isso às vezes não quer dizer que ela já vai parar de menstruar no dia seguinte. Tem mulheres que têm 10, 15 anos antes já têm sintomas. Então, a partir dos 35, 40 anos, a gente já aumenta a chance de ter essas alterações do assoalho pélvico. Então, por isso que é muito legal que você falou, eu tô me preparando. Então, fazer musculação agora realmente você tá fazendo uma poupança, é super importante mesmo. E como existe conexão, então, por exemplo, na pelve aqui de novo, né? Essa musculatura aqui chama obturador interno. E aqui é o assoalho pélvico. O obturador interno é um músculo que está relacionado ao glúteo. Então, já tem evidência científica mostrando, por exemplo, que quando a gente faz exercício de glúteo, a gente pode melhorar a incontinência urinária. Isso não quer dizer que a gente está fortalecendo o assoalho pélvico, mas que a gente está deixando os músculos que estão em volta mais tensos de uma maneira positiva. Aí eu vou fazer uma analogia que eu acho que você é mais nova. Mas lembra aquelas cortinas de casa de vó, que era tipo tecido e tecido? É um tecido só que faz assim. Então, se esse tecido aqui tá mais tenso, de uma maneira positiva, aqui vai estar mais tenso, certo? Sim. Então, vamos fazer essa analogia dos glúteos e da perna. Então, se eu tiver uma coxa mais forte, em teoria, eu vou ter um assoalho pélvico mais forte por conta da conexão desse tecido, que no caso seria a fáscia. Então, isso não quer dizer que eu vou apertar mais o pênis, ou enfim, o dedo, quando eu colocar para contrair o assoalho pélvico, mas eu vou ter um assoalho pélvico mais suportado, sustentado, né? Perfeito, exatamente. Então, sim, fazer exercício agora é ótimo. Eu também tô nessa. Super. É que assim, eu acho muito legal o cardio. Sim. E aí a grande bigorna caiu na minha cabeça de que, assim, bacana, mas para envelhecer bem, o que você precisa não é só o cardio, você realmente precisa de força. Eu vi um estudo que, me corrija se eu estiver errado aqui, eu acho que a partir dos 50 anos a gente perde 1% de massa muscular por ano, se você não fizer nada. Então, acho que a perda, eu tô falando bastante da perda urinária, da incontinência, porque é uma das coisas que mais atrapalha no dia a dia, que mais impacta, na verdade, no dia a dia. Vergonha, Sim, a gente tem pacientes que, perdem a vida social porque tem medo de sair de casa. Pior, para de rir. Para de rir. Aí é injusto demais, imagina, gente. A você vida para é de muito rir. dura pra você não rir. Né? Mas eu acho que a primeira vez que a gente falou desse assunto de perda urinária, também, assim, acho que a gente fala muito pouco, é muito tabu. Então, você pensa assim, uma coisa é uma perda urinária que você não, tem uma incontinência completa. Mas esses escapes, a gente tá falando, eu falei pra Cris, pra mim, pular corda. Pular corda que é difícil. Porque foi a primeira vez que eu senti, nossa, eu tô muito apertada pulando corda. E aí, quando a gente falou disso, não, isso é escape já. É esse não conseguir pular corda que você sente que você tá sempre precisando ir no banheiro. Isso. Mas é um escape específico, né? Chama de esforço. De esforço, isso. A gente pode ter de esforço, de urgência, que é aquele assim, eu tava tranquila aqui, agora eu tenho que sair correndo, porque senão eu vou fazer aqui. Ou eu tomei o mínimo de água e eu já estou desesperada, eu tenho que sair correndo. E pode ter mista, você pode ter um combo dos dois problemas. Então, mas na verdade é isso. Geralmente no social acaba que o impacto
vai ser praticamente o mesmo. Gente, eu acho que eu lembro muito disso pós-gravidez, das meninas falarem, não dá pra rir muito depois que você tem filho, porque, embora você também não tenha muitos motivos, é porque você não dorme, mas fica tudo mais, tá tudo tentando voltar pro lugar ali, pode ser que você tenha escapes, se rir, se espirrar, se tossir. Só que aí, quando isso vai acontecendo e vai com uma frequência, o que a gente estava comentando é que nem entre amigas a gente fala sobre isso, né? Ninguém fala... É difícil até reconhecer, você falar, não, sei lá, o que foi isso aqui? Porque a gente está falando de escape, a gente está falando, um pouquinho de xixi. Ah, não, pode ser... Sei lá, eu tava distraída, não fui no banheiro, tava apertada porque tava trabalhando, na hora que eu me dei conta. Pode acontecer uma coisa que não seja preocupante de escape. Quando é que a gente deveria falar assim, nossa, tô com escape? Ou qualquer escape já deveria ser verificado? Quando eu trabalho, principalmente assim, com as mulheres jovens, que é isso, elas já não acham que aquilo tá acontecendo com elas, eu chamo a atenção para qualquer tipo de escape. Eu acho que qualquer tipo de escape tem que ser avaliado. Primeiro, que o que é pouquinho para você pode não ser... O que é pouquinho? Para mim, clinicamente, né? E o que é pouquinho para você, para o outro, talvez a calcinha molhou a calça, mas ela achou um pouquinho. Porque ela achava que escape é só escorrendo pelas pernas e fazendo uma poça de água no chão. Isso. Então, até para dar esse alerta, hoje em dia eu recomendo que se você tem qualquer tipo de escape, de xixi, é legal procurar uma avaliação, sim. E a avaliação é feita... Não quer dizer isso, não quer dizer que, por exemplo, tem uma doença ali com certeza, ou não, seu assoalho já era. Não é assim, por isso que procure sem medo. Na maioria das vezes, com mudança do estilo de vida e com o trabalho fisioterápico, esses escapes simples a gente vai conseguir reverter. Depois ela pode falar melhor, né? Os primeiros sintomas, procure ginecologista. Procure, pode ser o ginecologista, a gente tem médicos de família, né? Vão ter lugares onde você não vai ter acesso ao especialista com facilidade. Então é importante, sim, você falar para aquele médico que você está passando. Ou se você está sendo avaliada, né, por outro profissional de saúde. É muito legal falar assim, mesmo que não seja um ginecologista. Porque ele vai ver a necessidade de um acompanhamento e até de um encaminhamento para um especialista. Tá bom, a gente vai encerrar então esse primeiro bloco em que a gente entendeu. E aí agora a gente vai pra parte boa, que é o que a gente faz para fortalecer ou como que a gente trata. Mas antes, vamos por um rapidinho intervalo comercial para a palavra dos nossos patrocinadores que trouxeram esse assunto pra gente. Uma em cada 4 mulheres vive com escapes de urina. Agora que a gente já sabe como é comum e como impacta na nossa vida, não faz nenhum sentido a gente manter esse tabu. Além de conversar sobre prevenção e tratamento, que é o que a gente está falando aqui hoje, temos uma ótima notícia. A Kimberly-Clark trouxe para o Brasil uma marca especialmente para nos atender nesse momento. Porque hoje, 60% das mulheres usam soluções para menstruação para conter escape e 18% acaba nem usando nada. Tem até quem simplesmente vai evitar sair de casa para não ficar constrangida nesses momentos. Chega disso, né? Chegou o absorvente especialmente feito para escapes de urina. Para você voltar a rir à vontade, dançar à vontade, correr à vontade, viver à vontade. Poise tem até 10 vezes mais controle de odor do que um protetor comum e te deixa 10 vezes mais seca. E mais, um protetor Poise absorve o equivalente a 6 protetores comuns. Poise, viva à vontade. Escaneie o QR Code e compre Poise com 20% de desconto usando o cupom POISE20. Laura, eu vou começar com você. Como que a gente fortalece esse assoalho pélvico agora? Faço tanto crossfit, faço musculação, faço corrida. Agora eu quero ficar maromba de assoalho pélvico. Boa pergunta. Olha que imagem mental. Sério, né? Uma maromba de assoalho pélvico. Crossfiteira de assoalho pélvico. Vamos? Então, primeiro é fazer uma avaliação e aí é importante por quê? Porque nem sempre o assoalho pélvico está fraco. Assim, apesar do imaginário ser, né, esse de assoalho pélvico fraco, às vezes ele pode estar tenso. Então, quem passa exercício de assoalho pélvico é fisioterapeuta pélvica, assim. Então, e por quê? Não porque, é nosso, não por isso, mas porque, às vezes, se a musculatura está muito tensa, piora. E, às vezes, incontinência pode estar relacionada à musculatura muito tensa também. Tá. Então, e aí são os exercícios que depois que a fisioterapia vai passar, é tipo de contração dessa mais profunda, de sugar que eu mostrei, assim, de
que você suga e segura um pouco, e tem essas contrações mais superficiais. Porém, então, quem não é profissional da fisioterapia, o que pode fazer? Fazer um exercício de agachamento, melhorar abdômen. O assoalho pélvico está relacionado com várias partes do corpo, né, indiretamente. Então, por exemplo, o grande dorsal e serrático, esse músculo aqui. Ó, o CrossFit trabalha muito isso. Até agora tá indo bem. Os oblíquos. Ó, tá indo bem, tá indo bem. Glúteos, adutores. Então, tudo isso tá relacionado com o assoalho pélvico. Quer dizer que se eu fizer isso, eu vou ter um assoalho pélvico mais forte? Não, mas... Laura! Mas tô aqui achando que eu vou passar na prova. Check. Mas ele vai ser mais funcional. Então, pode ser que você não tenha incontinência urinária porque você tem esses músculos fortes. O que eu falo assim, dificilmente você tem um braço forte, um abdômen forte, um glúteo forte e um assoalho pélvico fraco. O assoalho é um reflexo do restante. Então, se você não faz atividade física, provavelmente seu assoalho pélvico também não faz. Por quê? A gente contrai todos os músculos de maneira involuntária, certo? Você não pensa, vou pegar esse copo, o bíceps contrai. Sim. O assoalho também. O que acontece é que, às vezes, essa forma involuntária, ela para de acontecer. E aí, a gente precisa de exercício específico. Então, se você não tem queixa, fazer atividade física já é o suficiente. Ah, gostei. Poxa, uma mulher que dá menos trabalho para as mulheres? Obrigada, Laura. Só pra, né? Mas isso não quer dizer que... Eu acho que é interessante sempre, se você puder e tiver acesso, passar por uma avaliação. Para entender e mais do que só entender, eu acho que o que acontece muito, independente do nível socioeconômico, cultural, é que às vezes as mulheres não sabem onde fica o clitóris, a uretra, o orifício vaginal e o ânus. Isso é bem comum de acontecer. Então, passar, né, uma consulta ginecológica a gente passa, ou deveria passar todo ano, mas por uma fisioterapia, até para entender o que é, eu acho que seria bacana. Agora, a gente está falando também de acesso. Tem algum lugar como que a gente pode tocar o corpo para entender se as coisas estão indo bem, não estão indo? O autoconhecimento é isso que eu falo. Às vezes é mais importante do que você ir no médico que não vai te avaliar direito. Total. Né? Porque é isso. Se você me chega falando assim, olha, não tá normal. Esse daqui não é o meu normal. Alguma coisa mudou aqui. Porque eu tocava e era de tal jeito e agora tá assim. Isso para mim é uma informação muito importante. Além de, lógico, né? Se você se conhece, até muitas vezes o pessoal chega com queixa de meu parceiro não consegue me dar prazer. Mas às vezes ela nunca se tocou de verdade, ela não sabe qual que é o movimento que dá mais prazer para ela, por exemplo, ali na região do clitóris. Então, assim, para tudo isso vai ser bom. E aí eu falo, não precisa inventar muito se você tem questões com isso ainda. Né? Então, tem gente que tem realmente questões muito importantes que eu acabo falando, olha, eu acho legal você também acompanhar na psicoterapia. Isso não é incomum. Tem gente que realmente não consegue se tocar aquilo, dá uma paura mesmo, um medo, não consegue. Então, é muito importante também você ter essa sinceridade com o profissional. Não adianta eu falar lá um monte pra você e você chegar em casa e não consegue. Me fala, olha, eu não consigo. Pra mim isso é muito difícil. E aí eu já ouvi de todos os motivos principalmente religiosos, de educação, de abuso, sim, da sua história. Então, não é sua culpa, é a sua construção. Então, às vezes eu vou falar, olha, vamos... Acho que às vezes a gente tem pouco espaço para isso. Assim, sim. Acho que falta uma delicadeza na hora que a gente fala, conheça seu corpo, você tem que se tocar de uma forma muito também normativa, né? Sim. Sem ter esse cuidado com a história das pessoas. É isso. Então, se você não tá nesse momento em que você consegue fazer isso, tá tudo bem. Mas tem como você chegar lá. Sempre dou essa esperança. Tem como. Porque é isso, a gente às vezes tá numa bolha e acha que para todo mundo aquilo é normal. Não é. Para muitas pessoas não é. É bem difícil. Sim. Então, mas tem como. A gente tem como acompanhar na psicoterapia e a gente ir trabalhando aos poucos. E aí, então é isso. Para você é muito difícil, não precisa inventar muito. No banho, você não vai ter que se lavar. No banho, eu acho que é um ótimo lugar para se começar. Ali a tua mão já foi ali. Então, como você vai ter que lavar devagarzinho, abre ali as dobrinhas. O que tem ali depois das dobrinhas? Tem alguma coisa? Não tem nada? É só o buraco da vagina, né? Você vai lavar o seu ânus também. Tem alguma coisa ali? Nesse meio, você sentiu alguma outra coisa? Dói alguma coisa que você pega? Olha quanta informação. Às vezes só ali no banho você já conseguiu.
vai se secar, a chuva ficou na dúvida, toca. E se você já estiver no momento em que você, né, já tem a masturbação na sua vida, tá? Um outro momento para você entender o que acontece ali, entender quando contrai, qual é a sensação, quando relaxa, qual é a sensação. E durante a relação sexual, isso sempre é um plus você se conhecer por conta disso. Você já sabe. Como é que você vai ensinar para alguém algo que você não sabe? Não tem como. Então, é sempre um benefício esse autoconhecimento, né? Não custa nada, não depende do acesso alheio. Então, eu recomendo todo mundo a tentar. Muito bem. E aí, eu fiquei falando só crossfiteira, mas a realidade é que muitas mulheres que mais precisam não vão ter nem esse tempo, nem esse recurso. Porque ir para uma academia, sair, ter essa disponibilidade, eu só consigo em casa sozinha. Como eu posso, né? Eu tenho uma realidade que eu sou sedentária. Só que eu estou o tempo inteiro carregando criança, carregando idoso, fazendo faxina na casa. A gente tá levantando peso o tempo inteiro. Mulher, muitas vezes está. Sim. Que tipo de exercício eu posso fazer em casa para fortalecer o meu assoalho pélvico se eu sou sedentária, se eu não conseguir por outras formas? Boa. As perdas urinárias muitas vezes estão relacionadas ao aumento de pressão intravaginal. Então, o que eu quero dizer com isso? Num espirro, numa tosse, certo? E tem relação com a respiração, certo? Espirro, tosse, pegar o peso. Então, se a gente vai pegar um peso muito pesado, o que a gente faz? Travar a respiração. Então, eu falo soltar o ar para se movimentar. Então, por exemplo, eu vou pegar uma coisa, eu faço... Eu falo, é como se fosse uma panela de pressão botando o ar para fora. Assim, você tira a sobrecarga da bexiga. E aí você não empurra a bexiga para baixo. Então, você ativa indiretamente o assoalho. Outra coisa que eu falo é um teste bem simples que a gente pode fazer aqui. Sentada, a gente soprar. Quando a gente assopra, o que tem que acontecer? A barriga tem que entrar. Muitas mulheres que perdem, a barriga vai para fora. Isso diz sobre uma desincronização, digamos assim. Então, se você, na banalidade do dia a dia, por exemplo, vai pegar aqui, solta o ar, né? E não faz... Sim, seu corpo vai entendendo que nesses momentos que eu vou pegar meu filho no colo, que eu vou espirrar, que eu vou tossir, essa parte tem que entrar. Então, eu acho que essa é a orientação mais importante, mais do que ficar contrai, segura, porque eu não vou estar sabendo o que a pessoa vai estar fazendo. Isso ajuda muito. Soltar o ar quando você for pegar qualquer peso. Exatamente. E a banalidade do dia a dia diz muito. Então, é isso. Eu vou pegar um negócio no chão, a tendência da gente é... Então, não. Não, você segura o ar. Exatamente. Só que se você segura, você empurra. Quer ver? Você aumenta a pressão intravaginal. Tô aqui fazendo tudo que você tá falando, vocês não estão vendo? E, na verdade, se a gente solta o ar, a gente tira o aumento da pressão intravaginal. Muito bom. Faz muito sentido. Prestar muita atenção. Agora, me explica na prática o que é fisioterapia do assoalho pélvico? O que as pessoas ficam fazendo lá? Como é que isso faz, assim? Então, primeiro a gente faz uma avaliação, né? E que consta de perguntas para saber já. Então, eu tenho uma ideia de como está seu assoalho pélvico através de... Quando você senta para fazer xixi, seu xixi sai ou demora para começar? Putz, demora para começar. Opa, quer dizer que pode ter tensão. Faz cocô todos os dias? Não. Pode ser que tenha tensão no seu assoalho pélvico também. Tenho dor na relação? Opa, pode ser que tenha tensão nesse assoalho pélvico também. Perco o xixi espirrando, tossindo? Pode ser que seja fraqueza. Aí depois a gente faz uma avaliação. E a avaliação é quase como se fosse uma avaliação ginecológica. Então, eu também vou olhar tudo, né? Vou ver onde está a vagina, vou ver onde está, o clitóris, onde está a uretra. E vou ver se eu enxergo algo saindo daqui. E depois a gente faz uma avaliação física, se a pessoa permitir, que é a introdução do dedo para sentir o quanto a mulher consegue... O tônus do assoalho pélvico. E aí eu falo que aqui, que o centro tendíneo do períneo, que é o períneo, né, que é esse espaço entre o ânus e a vagina, diz muito sobre o assoalho. Então, é um grande tendão. Eu falo que é como se a gente tocasse no nosso bíceps. Se meu assoalho pélvico ele tá muito flácido, igual meu bíceps, ele vai estar, mole. Se eu tiver com tensão, ele vai estar meio assim. Então, eu espero que ele esteja bem relaxado. E aí, depois a gente passa exercícios, que podem ser exercícios de assoalho pélvico. Tem cone, que é tipo um halterofilismo pro assoalho, que você coloca um pezinho dentro da vagina e faz exercícios. Tem outros estímulos que a gente pode usar, estímulos de eletroestimulação, que é quando a pessoa não consegue contrair, por exemplo, você dá um estímulo para ela contrair. E aí eu sempre passo exercícios, eu falo que quem pode, quem consegue, a atividade física é um remédio muito importante, então faz parte muito do tratamento. Então,
Eu quero que do mesmo jeito que o abdômen contrai e o bíceps contrai de maneira involuntária, o assoalho pélvico volte a fazer isso, né? De maneira involuntária. Então, é orientação e exercício. Agora, tem exercício que a gente possa fazer em casa? Tipo, faz sentido isso? Esse fica contraindo, faz 3 sessões de 10. A hora que você estiver sentada trabalhando. Você quer uma Carol Borba do assoalho pélvico, né? Talvez faz sentido fazer isso ao longo do dia, se isso deveria ser uma prática para se colocar, mesmo se você não tiver nenhuma questão. Sim, eu acho que sim. É interessante. Tipo, por exemplo, se eu fosse passar, para vocês, né? O que eu iria falar? Então, eu ensino a fazer um teste. Posso? Por favor. Claro, por favor. Então, primeiro isso foi uma coisa que na pandemia eu acabei inventando para ver se as minhas pacientes estavam fazendo bem online, sabe? Então, eu não via, claro, que ninguém online, né? Não pedia para ninguém mostrar a vulva ou a vagina online, então eu inventei isso. Então, basicamente, primeiro a linha, né? A coluna de vocês. A pessoa já se ajeitando toda vez. Vai. E a gente vai contrair 3 vezes o assoalho, aquela musculatura mais profunda. Então, aquela assim, que mexe o cóccix. Então, só contrai e percebe como é que foi. Se foi fácil, se foi difícil. Eu não posso fazer isso aqui, que senão eu tô contraindo meu glúteo. Então, é só ânus e vagina. Eu também. Tá, agora... Nossa, eu toda plácida fazendo guarda a sensação. Agora, coloque a mão na barriga... E vamos respirar 5 vezes aqui no abdômen. Então, quando a gente inspira, expande a barriga, tipo, vai pra frente. E quando a gente expira, ela volta. Então, a gente pode fazer 5 a 10 respirações assim. Só respirem, tá? Não precisa fazer nada no assoalho. Então, vocês vão ver que se a gente inspirar mais profundo, o assoalho pélvico faz um movimento maior. E se a gente respirar mais curto, ele faz um movimento menor. Então, façam 5, vamos fazer mais 3. Tá. Agora, vocês vão repetir aquelas 3 contrações. Se foi mais fácil depois de respirar, quer dizer que provavelmente você estava com um pouco de tensão nessa musculatura. Então, por exemplo, eu não passaria exercício para você de contrair essa musculatura, entendeu? Você não sabe se precisa e não sabe já está contraído. Mais uma contração que todo mundo pode fazer, que poucas pessoas fazem, que é uma consciência diferente, é dessa musculatura mais superficial. Que eu falo que é imaginar que a gente está fazendo algo assim lá embaixo. Que é a do clitóris. Então, a gente faz tipo assim, ó. Eu tô achando já difícil. Ó, senta com a vulva encostada, então você tem que sentar pra frente, assim. Tá. E imaginem que vocês estão fazendo isso aqui na vulva, ó. Tique, tique, tique. Se você estiver fazendo onde eu quero, vocês vão falar, dá um... Olha, parece interessante. Então quantas vezes tem que fazer o dia inteiro? Então você pode fazer tipo umas 3 séries de 10. Então, 1, 2, 3, relaxa. 1, 2, 3. Pra não ficar muito empolgado. Por quê? Se quiser ficar empolgada, pode. Pode. E essa musculatura você não vai criar tensão nela fazendo isso, entendeu? Tá, não faça o trabalho. Entendi. Então faz 3 vezes e solta. Então, tique, 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 solta. Tique, 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 solta. Isso vai ajudar indiretamente na parte urinária, mas bastante na parte sexual. E aí a gente usa essa contração também para quando tem urgência. Então, por exemplo, que você falou, né? Urgência, que é essa vontade de sair correndo. Quando a gente faz essa contração, a gente manda a bexiga ficar quieta. Ou criança pequena que coloca o dedo. Por que eles fazem isso? Que tem um nervo que chama nervo dorsal do clitóris. Quando você coloca o dedo nele, a bexiga fala, entendi, não é para funcionar. Então, quando a gente faz essa contração, a gente dá o mesmo comando. E se vocês estiverem com vontade, vocês vão ver. Vocês vão começar. Então, se eu tiver com muita... Respirar é muito importante para ter um assoalho pélvico bom. E é claro que a gente respira, né? Porque a gente está vivo. Mas trazer consciência. A respiração para todos os lugares. E quando a gente senta assim, a respiração acaba acontecendo só aqui. E não acontece aqui. E aí o assoalho pélvico tá bom, tô convencida. Tem uma situação que eu acho que é bastante corriqueira quando a gente está falando de vontade de fazer xixi. É um termo que ainda se usa, que é falar, tem a bexiga pequena, por isso que vai muito pro banheiro, bebe um pouquinho de água. Existe bexiga pequena? Cada bexiga é de um tamanho? Como é que é isso? A não ser que você tenha alguma anomalia congênita mesmo, você não vai ter uma bexiga pequena, você vai ter a bexiga adequada pro teu corpo, né? Aí, lógico, a gente vai ter bexiga pequena se a pessoa já fez uma cirurgia, se ela teve algum trauma, né? Alguma outra questão. Senão, não, a sua bexiga é pro seu corpo. Então, tem que analisar o que é que tá acontecendo. Você tá bebendo muito líquido de uma vez? Porque acontece muito isso, né? Então, aí eu começo com essas medidas quando vem uma queixa de perda urinária. Você toma ao longo do dia água, ou você lembra 6 da tarde que você não bebeu água e você bebe 1,5 litro, 2 litros de água.
Não, pera, mas ó, você tem que beber 3 litros, que você tem que fazer o cálculo pelo peso. Eu tomo 1 litro antes de fazer exercício, faço exercício, tomo 1 litro, vou tomar um outro ao longo do litro. dia. O ideal é fracionar. Eu esqueço, gata, eu esqueço. Aí é difícil, também tem muita regra. Aí o que eu falo? O ideal é você ver o que funciona pra você. Hoje em dia tem aplicativo, tem um lembrete. Tem umas garrafas de água com marcação de horário, né? Frases de estímulo, tem de tudo. Devocional, garrafa devocional. Da garrafa, tem de tudo. Então veja o que funciona pra você. Eu usei aplicativo uma época, depois eu vi que eu tava só silenciando ele e não tava bebendo água. Então o que eu notei que funciona e lá em casa meio que funciona pra todo mundo? Todo canto tem uma garrafinha de água. Então, eu e meu marido, a gente tem garrafas de água do lado da cama de cada um. Tem na mesa dele de trabalho, tem na mesa que eu trabalho. Porque eu descobri que às vezes eu lembro, mas agora eu tô fazendo tal coisa, eu não vou beber. Então é isso, pra mim funcionou isso. Tem uma garrafinha em cada lugar. Eu moro num sobradinho. A regra da vida é não vou descer pra pegar água nem a pau. Tá vendo? É isso. E aí quando desce, toma 1 litro. É isso. Então, eu sempre falo, veja o que funciona para você. Então, pra mim, realmente o aplicativo funcionou. Eu tenho pacientes que super falam que funciona. Ela lembra e é o momento que ela lembra de levantar, por exemplo, ela tá trabalhando sentada há muito tempo, é o momento que ela levanta, dá uma caminhada, dá uma respirada, pega água e volta. Sim. Entendeu? Então, tem várias coisas que podem estar causando isso e não a bexiga pequena, né? Então, será que você tá com uma infecção urinária? Tem que ver isso, né? Você tá com uma urgência ali porque pode ser uma infecção urinária. Não só dor, é infecção urinária. Então, é melhor pensar em outro fator. A sua bexiga é o seu normal. Agora, pra gente encerrar, a gente já falou que a incontinência, os escapes urinários é a parte mais difícil, né? Porque ela envolve cerceamento de liberdade, né? O direito de ir e vir, de se divertir, de estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E a gente conversa pouco sobre isso. Então, eu queria perguntar para vocês como que a gente pode... Qual que é a importância de abordar isso entre amigas, pelo menos? E como que a gente pode falar isso com as mulheres mais velhas da família? Porque essa conversa não existia, né? A gente estava falando disso muito recentemente. Era muito fechado esse acesso. A gente está começando a falar mais, mas falar isso com a mãe, falar isso com a avó, pode ser um pouco mais complexo. Como é que a gente pode abordar isso entre nós? No meu pós-parto, eu tive, né, muita incontinência. E foi até por isso que eu mudei o olhar, né? Então, eu acho que primeiro é a gente mostrar que a gente tem, né? Que pode ter e que melhora. E eu acho que nós jovens, né? Jovens. Tudo é uma questão de referencial. Exatamente. Acho que tem que tirar, porque estava muito relacionado à incontinência. Antigamente, a gente imaginava que era só com idosa também, né? E, na verdade, é uma coisa que pode acontecer com qualquer mulher. Então, eu gosto muito de pensar em mostrar que qualquer pessoa pode ter. Então, tem uma questão que é temporal também. É uma mulher de 35 anos... 30 anos atrás, ela já era uma mulher velha. Né? Essa percepção de tempo, que a gente está com um tempo, ora muito curto, ora mais alargado, mas quando a gente fala de longevidade e começa a falar que a gente vai viver até 100 anos, 35 é muito jovem. Sim. Mas quando você pega uma foto da sua avó com 35, da sua mãe, muitas vezes com 35, se ela for uma mulher mais velha, ela era uma senhora. Sim. Então, não tinha nem produto para lidar com escape urinário. Muitas vezes eram só paninhos. E esses paninhos, principalmente em área de vulnerabilidade econômica, é difícil lavar. É difícil colocar na corda para secar, porque, né, que paninho é esse que é menor? Não é uma toalha, mas não é um absorvente, mas não é não sei o quê. E mudou muito, né? Então, eu acho que para essas mulheres mais velhas, que são as nossas mães, as nossas avós, poder mostrar que as coisas mudaram e que tem novas formas de lidar com essas dificuldades é muito importante, porque é difícil para elas falarem, né? Sim. É difícil lidar com a peça de roupa que não vai para o cesto de roupa suja com todas as outras. E aí tem vergonha, tem má higienização dessas peças, né? Que é uma peça que lá em Minas, põe no sol para coarar. Então, acho que ter essa conversa de mostrar, olha, você mudou, sabia, tem outras coisas hoje, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer outro. Eu acho que é uma tarefa da gente que,
por muito privilégio, tem mais acesso à informação, tem mais liberdade para tocar o próprio corpo, entender como o corpo funciona. Então é meio missão, sabe? Conversar com as tias, com as avós, com as mães. E não só com as amigas, com a galera da nossa idade. Porque como assim elas nunca falaram comigo? Porque você fala assim, é um tabu. Gente, mas eu já segurei cabelo pra vomitar, sabe? Já me falou coisa muito pior. Um escape de xixi. Sim. Eu vou ter vergonha de falar de escape de xixi com a minha melhor amiga. Entendeu? E aí é tipo... mas pra que você falaria sobre isso? Cara, justamente porque a gente só tem noção de normalidade em comparação, né? É eu falar que você falou assim... Percebi que tem uma coisa... Você viu que tem uma coisa diferente quando você toma banho, quando você se masturba? Você percebeu que tem uma coisa... Eu tô achando o quê? Porque a gente tô louca. E eu acho que a maior vantagem de você falar com as suas amigas é... Eu não tô louca. Isso. E cada uma tem um pedaço da informação, entendeu? Então eu conheço a Laura. Sério? Você tá com isso? Eu conheço a Laura. É super legal, não sei o quê. Então, assim, poder falar sobre isso abre espaço pra gente procurar soluções juntas. A gente acabou de falar, eu e a Cris, num programa sobre como você ter um grupo que fala de exercício todo dia te ajuda a ter mais estímulo para fazer exercício. O se cuidar também, assim, é coletivo. A gente pode fazer junto com as nossas amigas. Então, assim, não tem que ser tabu, né? Vamos parar de ter vergonha, vamos falar sobre isso e vamos se curar juntas, vamos se cuidar juntas, né? E o nome disso é saúde mental. Porque quando você acha que o problema é só seu, né? Você tende a ficar deprimida, tende a achar que você tem alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa com uma amiga que talvez tenha questão, talvez tenha informação, você sai desse lugar que é de paralisia e vai para um lugar de movimento, que é buscar o produto, que é buscar o atendimento, que é buscar a solução. Ou, no pior das hipóteses, aprender a conviver com as dificuldades, com um pouco mais de afeto próprio, com um pouco mais de reconhecimento do corpo. Aí também pergunte para sua médica, né? Sim. Porque na hora que eu vi todo esse tanto de informação que a gente recebeu, eu fiquei assim... Poxa, mas não era uma coisa que eu deveria aprender no check-up anual de gineco? Se todo ano eu faço o Papa Nicolau, se todo ano eu tô lá e você faz uma anamnese, você... Não deveria falar, olha, como que estamos nesse assoalho pélvico aí? Aí eu já teria falado, assoalho quem? Né? Tipo, poxa, bacana, o bíceps melhorou, mas vamos falar de assoalho pélvico? Se a sua gineco não fala sobre isso com você, você pode provocar também, né? Sim. Oi, gata, já que você vai fazer o exame, vamos ver como está o meu assoalho pélvico? Tá tudo no lugar aí dentro? Tá tudo bem, sabe? Ai, gente, eu adorei a conversa. Muito obrigada. Essa consulta online. Muito bom. Saindo daqui, tô malhada hoje, Consulta / sessão de fisioterapia. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Laura tem um perfil... O assoalho pélvico, que chama @assoalho pélvico, onde eu tento passar isso. Passa muita informação, a gente tá tipo fingindo aqui, tipo, respiração, mas tô lá seguindo, eu já sabia. Informação privilegiada. Siga, porque é muito importante. Talvez a gente tenha que fazer um outro programa, Juliana, falando de fáscia, porque essa mulher introduziu na minha vida esse outro nome, que é super interessante. Eu acho que não é sobre sobrecarga, é sobre conhecer. E conhecer é sempre interessante. Obrigada pelo trabalho que você faz. André, que achado, que delícia te receber. Volte sempre. Eu acho que a gente ainda fala pouco sobre saúde feminina, né? Sim. Saúde da mulher, como que cuida desse tanto de parte do corpo. Obrigada pela sua delicadeza em colocar isso sempre com muito afeto. Um prazer. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade. E fala o seu @, também, pessoal, se marcar consulta. Nas redes eu sou @Andréa Gineco, tem lá as informações e realmente eu gosto muito, estou sempre à disposição para falar sobre isso, porque é isso, ninguém quer falar, é um tabu, não pode, né? E pode. A gente precisa. Gostou, doutora André, todo mundo fala. Precisa. Obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada e até semana que vem. Beijo.